O Evangelho das Tentações é lido sempre no primeiro domingo da Quaresma, quer por causa do número 40, quer também por causa de Jesus ter ido para o deserto. O número 40 e o deserto são duas imagens fortes, um número e uma imagem muito forte do tempo da Quaresma. O 40 é um número muito simbólico, mas significativo. Na primeira leitura ouvimos falar do Noé do dilúvio. Foram 40 dias, os dias do dilúvio. A travessia do Egito para a Terra Prometida durou 40 anos. Também dizem que 40 anos é o espaço de uma geração. Jesus esteve no deserto 40 dias. As nossas quaresmas também duram 40 dias. E por isso é um número muito forte e muito presente na Bíblia e na nossa espiritualidade. E o deserto, que é ao mesmo tempo o lugar da provação, o lugar da dificuldade, também o lugar do despojamento, não se pode ir de armas e bagagens para o deserto, e também um lugar privilegiado para escutar a voz de Deus. Há uma passagem do livro de Oseias, da profecia de Oseias, em que Deus diz: vou pegar no meu povo, conduzi-lo ao deserto para lhe falar ao coração. Portanto, o deserto não tem só coisas más. Tem esta coisa boa de ser um lugar onde Deus pode falar connosco no nosso mais profundo. E assim como o número 40 é um número simbólico, também o deserto pode ser até uma metáfora da nossa vida. Porque é isto que Deus mais gosta, de falar connosco, de nos falar ao coração. Então, olhando para este Evangelho pequenino, mas muito profundo, vamos ver como é que aqueles 40 dias de Jesus, aquela quaresma de Jesus, pode ser também uma experiência positiva para a nossa quaresma. Dizia o Evangelho que Jesus era tentado por Satanás. As tentações fazem parte da nossa existência, desde as mais inofensivas, comer o chocolate proibido, ficar com a borracha do colega, desde essas tentações, até às mais gravosas, que causam dano não só a nós, mas também aos outros. E também não tem idades, desde muito pequeninos já temos tentações. Vou estudar ou vou jogar? Tentação, não é? E às vezes o problema é que caímos nelas. E isso é que estraga tudo. Porque diante das tentações só temos duas opções. Ou as vencemos, ou caímos nelas. Não há alternativa. Como não fomos criados para o mal, só nos resta vencer as tentações. Que no fundo consiste em não ceder ao descontrolo. Não me deixar descontrolar. Não é? Gente, está a analisar agora estes debates da televisão, é o descontrolo. E acham que o descontrolo ganha. Mas quem ganha é quem não cede ao descontrolo. E isto na tentação das nossas vidas é isto. É não ceder ao descontrolo. Mantermos-nos controlados. O autocontrolo, que a psicologia até diz que é uma maneira eficaz de vencer as tentações. É o autocontrolo. Nós sabermos dominar as situações e não deixar que as situações nos dominem a nós. Sabemos bem que o problema não está em cair, mas sim em levantar-se da queda. Como vencer as tentações? De Jesus nos veio o exemplo e de Jesus nos vem a força. O exemplo, porque assim como ele foi tentado e venceu, também nós somos tentados e seremos vencedores com a força de Jesus. Muito está do nosso lado. O não querer está muito do nosso lado. Mas depois Deus vem e apoia o nosso não querer fazer o mal. Podemos contar sempre com o apoio de Deus para resistir ao mal, para resistir à tentação. A nossa determinação em estar atento ao mal, que quer sempre dominar-nos, com a força de Jesus, faz-nos não cair na tentação. E para vencer é preciso renúncia. É preciso combate, é preciso determinação. Olhem, que o diga o Diogo Ribeiro, o campeão da natação. Vão lá perguntar quantas horas é que ele dorme,
quantos disparates é que ele se permite fazer. Quem quer vencer, quem quer ser santo, tem forçosamente que renunciar, tem forçosamente que combater, tem que ter determinação. Diz assim Santo Agostinho: de facto, a nossa vida, enquanto somos peregrinos na terra, não pode estar livre de tentações. E a nossa perfeição realiza-se precisamente através das provações. Ninguém se conhece a si mesmo se não for provado. Ninguém pode receber a coroa se não tiver vencido. Ninguém pode vencer se não combater. E ninguém pode combater se não tiver inimigos e tentações. Então, mesmo quando às vezes não sabemos o caminho por onde ir, sabemos o caminho por não onde ir. Não sei para onde vou, mas por aqui não vou. Cair ou não vencer as tentações não nos deve levar à frustração, nem à vontade de desistir. Nós vamos muito abaixo quando quebramos uma regra das abstinências ou uma regra do jejum, parece que já estraguei tudo. Não! Numa das salas do IPO, aqui, está escrita na parede está escrita esta frase: o derrotado não é o que cai, mas o que desiste de se levantar. O derrotado não é quem cai. É aquele que não sai da queda, aquele que não se levanta. Esse é que é o derrotado, porque não investe, não ganha força para se levantar do mal em que caiu. Nós, quando cairmos, lembremos-nos da bela imagem do arco-íris, na primeira leitura falado, que na Bíblia é sempre sinal do amor de Deus por nós. O arco-íris, obviamente os primeiros, quem escreveu o livro do Gênesis não sabia nada de físicas, nem de meteorologias, nem nada disso. Achavam aquilo tão bonito e tão estranho que a origem só podia ser uma: Deus. Mas agora andamos todos no acaso, não é? Fica mal aos cristãos andarem a dizer que é do acaso. Não é? Ai, foi por acaso. Ai, vou ali à missa que por acaso. Nada é por acaso na nossa vida. Porque é Deus que nos vai pondo as pessoas e nos vai pondo nos lugares para que as coisas depois mais à frente tenham um final que a gente hoje não sabia qual era. Então aquela gente remetia para Deus. Deus é o autor do arco-íris. Porquê? Porque lembra o amor de Deus por cada um de nós. Que Deus não desiste de nós. E esta é a nossa maior força. Ninguém disse, mas qual foi o símbolo mais desenhado durante a pandemia? Que estava nas janelas. O arco-íris. Vamos todos ficar bem. Isto não é o fim. Então devíamos ter também presente um arco-íris quando nós vamos abaixo, ou quando alguém nos deita abaixo, ou quando nós caímos por maldade, ou por não termos tido reflexão. Olhamos para o céu, está lá o arco-íris, está lá Deus a dizer: eu amo-te, levanta-te que eu estou contigo. Jesus vivia com os animais selvagens. Atenção que não se diz que Jesus fugia dos animais selvagens, mas sim que convivia com eles. Jesus convivia com os animais selvagens. Também aqui há um caminho a percorrer. Nós estamos neste mundo para vivermos em harmonia. Deus deu-nos a inteligência para construir e não para destruir. E se calhar nesta quaresma podemos perguntar-nos: qual é a minha relação com o meio em que me rodeia, com a natureza? Sou dos que cuido ou dos que estrago? Crio harmonia ou prefiro o desastre? Já todos percebemos que a natureza tem reflexos e que a causa e efeito funciona mesmo. De vez em quando vou passear um bocado na praia e agora no inverno vê-se muito lixo à beira-mar. Foi o mar que o mandou, porque nós mandámos para lá. A natureza devolve-nos o que nós lhe damos. Se tratamos mal, vai-nos tratar mal. Porque a natureza nunca perdoa. Não é? O Papa Francisco dizia isso. Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, a natureza não perdoa nunca. Então é importante que nós saibamos conviver e viver em harmonia com este mundo.
Nós estamos aflitos com o preço dos alimentos, com o preço das coisas, a inflação, mas não é só por causa das guerras, não é só por causa dos preços do petróleo. Já toda a gente começa a dizer que os preços estão elevados também devido às alterações climáticas. Também está aqui o nosso dedo, também está aqui a nossa culpa. Então viver em harmonia, respeitar o mundo em que vivo, com a consciência de que foi Deus que me o proporcionou, não para estragar, mas para cuidar. E os anjos serviam-no. É curioso que na versão de São Marcos temos de um lado Satanás, que tenta Jesus, e temos do outro os anjos que o vêm servir. Mais curioso ainda é que na quaresma da nossa vida isto também acontece. Temos as tentações, temos os animais selvagens, que são aquelas pessoas que só nos querem mal e só nos querem destruir, com quem temos que aprender a conviver, não podemos eliminar, não é? Há aquela história bonita do prior dominicano, que tinha um frei muito rebelde e muito tudo ao contrário, e a oração dele era: Senhor, ilumina-o ou elimina-o. Nós não podemos eliminar, mas podemos pedir para iluminar. Então, mais curioso é que isto pode acontecer na nossa vida. Porque quem não se deixa levar pelo caminho do mal, só pode andar no caminho de Deus. E sabe tão bem fazer esta experiência de andarmos no caminho de Deus. Um dia bem vivido, um dia bem cumprido, com as suas falhas, com as suas coisinhas, mas um dia que valeu a pena ser vivido. É um dia com Deus. É um dia em que nós sentimos os anjos a virem servir-nos. A vida santa, que nós pensamos ser impossível para nós, mas que só depende de nós, conquista-se assim, na adesão ao bem. Quando renunciarmos à maledicência, temos os anjos a servir-nos. Quando renunciarmos à provocação ou de responder a ela, teremos os anjos a servir-nos. Quando renunciamos à violência e ao amor, temos os anjos a servir-nos. Mas também poderemos ser anjos e servir os outros. Gostava a este propósito, e termino, de trazer aqui mais uma citação de São Leão Magno, Papa do século V, que num dos sermões sobre o primeiro domingo da Quaresma, pregava assim sobre o jejum. Ele dizia que, obviamente, o jejum é útil, as práticas da Quaresma do jejum é útil, mas há um outro jejum que é mais importante e há um outro alimento que é mais importante. Então o Papa, nesta sequência, diz assim: sejam as obras de misericórdia as nossas delícias e enchamo-nos destes alimentos que alimentam com vista à eternidade. Coloquemos a nossa alegria nas refeições dos pobres, aos quais se associou a nossa esmola. Alegremo-nos no vestido daqueles cuja nudez cobrimos com a nossa roupa. Chegue a nossa humanidade aos enfermos nas suas doenças, aos desterrados nas suas provações, aos órfãos no seu abandono, às viúvas desoladas nas suas tristezas. Não há ninguém que em ajudar o outro não tenha alguma parte do benefício. E agora? Nada é pequeno quando é grande o coração. Viram coisa tão bonita? 1500 anos tem esta frase. Nada é pequeno quando é grande o coração. Quando partilhamos, não tenhamos dúvida de que somos anjos a servir Jesus nos mais pobres e nos mais aflitos. Que a Quaresma seja então este tempo de mudança de mentalidade, de renúncia ao mal e adesão ao bem, de equilíbrio com a natureza e com as pessoas que nos rodeiam e de sermos anjos uns para os outros. E quando virmos um arco-íris no céu, lembremo-nos do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Que assim seja.